Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do nosso canal. Hoje falando sobre taxa percentual, uma continuação de nossa última aula. Também falaremos sobre porcentagem de porcentagem na resolução de alguns problemas. Então, para início de conversa, vamos começar com o nosso primeiro exemplo. Eu trago para vocês aí uma situação-problema para ilustrar bem o que seria a taxa percentual. Embora já tenha falado na aula anterior um pouco, mas hoje aproveitaremos para condensar a ideia atrelada. A questão diz: o quadro seguinte mostra a evolução dos salários em reais dos irmãos Marta e Caio nos anos de 2015 e 2016. Então, vocês percebam que é colocado um quadro nessa questão, onde há na primeira coluna salário em 2015, na segunda salário em 2016 e aqui eu tenho o aumento salarial. Na verdade, esse aumento salarial foi colocado aqui, mas na verdade você já perceberia só comparando o de 2015 e o de 2016. E aqui na horizontal temos Marta e temos Caio, né? Como se tratam de dois irmãos, então temos as informações de cada um deles. E daí a questão enuncia: quem obteve o maior aumento salarial relativo? Então, observe que ele quer o aumento salarial relativo e não simplesmente o aumento salarial. Por quê? Se a questão perguntasse quem obteve o maior aumento salarial, a resposta imediatamente seria Marta, como ele expõe aqui, até como uma casca de banana para aquele aluno ou aquela aluna que não está bem prestando atenção, certo? Mas a gente não pode responder por essas informações. O aumento salarial relativo, ele é relativo porque temos que compará-lo ao que era recebido antes do aumento. Em outras palavras, preste atenção. O que Marta recebia em 2015 era R$ 2.400. Então, eu tenho que pegar os 600 que ela recebeu de aumento e comparar com o que ela recebia antes do aumento. Ok? É por isso que ele chama de aumento salarial relativo. São palavrinhas-chave que a gente precisa ter bastante cuidado. Então, vamos estudar o caso de Marta, tá bom? Então, eu vou comparar o que Marta recebeu de aumento em cima do que ela recebia em 2015. Então, comparando, eu tenho Marta recebia R$ 600 em comparação com os 2.400 que ela recebia como salário em 2015. Essa fração pode ser simplificada por 100, o que resta 6 sobre 24. E 6/24 também pode ser simplificada por 6. Se eu simplificar essa fração por 6, observe que eu tenho 1 quarto. 1 quarto é uma fração equivalente a 0,25, ou seja, 25 centésimos. E na outra aula a gente aprendeu que 25 centésimos corresponde a um percentual, né? Que é o percentual de 25%. Então, significa dizer que o aumento salarial de Marta corresponde a um aumento salarial de 25% sobre o que ela recebia em 2015. Então, de forma semelhante, a gente vai comparar o aumento salarial do Caio em relação ao que ele recebia em 2015. Então, vamos lá. Caio recebia ou teve um aumento salarial de R$ 570 e compararemos esses R$ 570 com os R$ 1.900 que ele recebia em 2015. Aqui a gente simplifica por 10, certo? Simplificando por 10 vai ficar 57 sobre 190. Uma coisa interessante que vocês precisam perceber é que essa fração aqui eu posso, por exemplo, simplificá-la por 19. Até porque 57 é a mesma coisa que 3 vezes 19. Então, eu vou simplificar aqui por 19. Se você quiser, você pode dividir o 57 por 190. Você vai também encontrar o resultado que a gente vai chegar. 57 dividido por 19 vai dar 3. E 190 dividido por 19 vai dar 10. Tá bom? Se você
optasse em dividir 57 por 190, você encontrará, certo? Você encontraria 0,3 como resposta. Que na verdade 0,3 é 3 décimos que a gente encontrou aqui. Ou seja, 3 décimos transformados em representação percentual, isso corresponde a 30%. Então, na verdade, fica agora fácil de perceber que o Caio ele teve um maior aumento salarial relativo. Então, tenham bastante cuidado com esse tipo de problema. E aí a gente tem uma situação problema que, de fato, deixa bem claro, gente, o que é uma taxa percentual. A taxa percentual ela não está, né, de fato, representando necessariamente o maior aumento. Até porque o maior aumento, é óbvio, que foi o de Marta. Marta passou a ganhar mais. Ela já ganhava mais que Caio. E ela ainda passou a ganhar um aumento maior, porque ela ganhou R$30 a mais em relação ao que Caio ganhou de aumento. Porém, em termos percentuais, quem teve um maior rendimento relativo foi o Caio, porque em cima do que Caio ganhava, o que ele passou a ganhar de aumento representa um percentual maior. Então tenham bastante cuidado com esse tipo de situação problema. Mais adiante, a gente vai encontrar um exemplo, certo? E antes do exemplo, eu trouxe até uma citação aqui do Luiz Roberto Dante, eu extraí do seu livro, e ele diz o seguinte: as razões de denominador 100 são chamadas razões centesimais, ou taxas percentuais, ou, mais informalmente, porcentagens. Então a gente tem razões centesimais, taxas percentuais, ou mais informalmente, as porcentagens. Aí eu coloquei aqui um exemplo logo em seguida, que diz o seguinte: dos 240 alunos do primeiro ano do ensino médio de um colégio, 90 são moças. Qual é o percentual de moças nesse colégio? Então, a gente tem como responder essa questão de forma comparativa, como eu fiz o exemplo anterior, e a gente também tem como resolver essa questão de outras formas, através de proporcionalidade. Eu vou trazer duas abordagens aqui para vocês, tá certo? Então, eu tenho que, dos 240 alunos do primeiro ano do ensino médio de um colégio, então veja que nessa frase eu já percebo que os alunos do primeiro ano do ensino médio de um certo colégio são ao todo 240 alunos. Então, este meu valor é o meu 100%. Ele representa o todo no contexto do meu problema, o todo em relação ao quantitativo de alunos do primeiro ano do ensino médio. Só que desses 240 alunos, 90 são moças. E ele quer saber o percentual de moças nesse colégio, ou seja, ele quer a taxa percentual. Alguns alunos cairiam logo no erro de pensar que isso é 90%. Não. Seria 90% se no colégio tivessem, ao todo, 100 alunos de primeiro ano. Se tivesse 100 alunos, mas a gente sabe que aqui não são 100 alunos, são 240. Então, de forma comparativa, a gente pode responder da seguinte forma: os 90, no caso, as 90 alunas, que são 90 moças, em relação ao total de alunos do primeiro ano, corresponde a quanto? Simplifica por 10, cancela aqui os zeros, sobra 9, 24 avos. E esse 9 24 avos é uma fração que pode ser simplificada por 3. Se eu simplificar essa fração por 3, eu vou ter 3 sobre 8. Então, eu preciso encontrar qual é o percentual correspondente à fração 3 oitavos que a gente viu na aula anterior sobre porcentagens, como transformar uma fração e encontrá-la a sua representação percentual. Então, uma das formas que eu irei fazer aqui com vocês é a de dividir 3 por 8. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer a divisão aqui no cantinho, 3 dividido por 8. Não dá para dividir, eu vou dividir os décimos, então 3 são 30 décimos. Como eu vou dividir os décimos, eu coloco aqui uma casa decimal.
ou um zero antes da vírgula, né, para entrar a primeira casa decimal. Aqui eu tenho 30 dividido por 8, que vai dar 3. 3 vezes 8, 24. Para 30 sobra 6. Agora eu vou dividir os centésimos. 60 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56, restam 4. E eu vou agora dividir os milésimos. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8 dá 40. Aqui eu tenho um resto zero. Observe que deu 0,37, ou melhor, 0,375. Isso representa nada mais, nada menos que 37,5%. Certo? Então, aqui eu tenho 37,5% como o percentual de moças nesse colégio. Então, nesse colégio, as moças que estudam o primeiro ano do ensino médio representam um percentual de 37,5%. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou fazer um comentário a mais, que não tem muito a ver com o que a pergunta da questão exige. Mas se, por exemplo, ele quisesse logo em seguida saber o percentual de rapazes que estudam no primeiro ano nesse colégio, você só precisaria pegar os 100%, que é o total de alunos, e subtrair desses 100% o que não interessaria a pergunta, que seria o percentual de moças. Ok? Se você subtrair essas duas porcentagens, você vai encontrar, certo, o percentual de rapazes, fazendo essa subtração. Então, aqui eu teria 5, aqui eu teria 2, aqui eu teria 6. Então, eu teria, no geral, em relação a rapazes, se isso fosse perguntado, 62,5% de rapazes. Mas isso, como eu já havia falado, é apenas um comentário extra, tá bom? Então, vamos adiante. Uma outra maneira de nós pensarmos nessa questão, em como resolvê-la, seria utilizando o recurso da proporcionalidade, ao invés de utilizarmos a comparação conforme eu acabei de fazer. Então, como seria essa proporcionalidade? Perceba que eu estou relacionando quantidade de alunos com percentual. Então, eu tenho aqui duas grandezas matemáticas, tá certo? Eu vou ter aqui a quantidade de alunos. Então, eu tenho aqui alunos e eu tenho aqui percentual. Perceba que no primeiro ano, como já foi dito, há 240 alunos. Então, esses 240 alunos correspondem aos 100%, ao total de alunos do primeiro ano. Só que dos 240 alunos, eu tenho que 90 são moças, que é exatamente o percentual que ele quer que eu determine, o percentual de moças. Então, eu tenho 90 moças, tá certo? Do grupo dos alunos, e eu quero saber, em relação aos alunos do primeiro ano, que percentual essas 90 moças representam, ok? Então, aqui eu vou fazer o produto dos meios pelo dos extremos. Eu posso utilizar o recurso da simplificação também, tá certo? Então, aqui eu tenho 240x e vai ficar 90 vezes 100. Então, eu tenho 240x igual a 90 vezes 100. Então, eu vou dividir tudo por 240. Isso vai ficar 90 multiplicado por 100 dividido por 240. Aqui eu posso realizar simplificações, porque eu tenho operações inversas. Em cima eu tenho multiplicação, embaixo eu tenho um número que divide o que está sendo multiplicado em cima. Então, eu posso simplificar aqui, por exemplo, por 10. Aí eu vou simplificar por 10, cancelo esse zero, tá bom? Então, aqui ao todo eu fiquei com 9 vezes 100, que vai dar igual a 900. E aqui embaixo eu tenho 24. Logo, fazendo aqui a divisão 900 por 24, poderia também tentar simplificar, dá no mesmo, tá? 90 dividido por 24, eu vou ter 3. 3 vezes 24 vai dar igual a 72. 72 para 90 vai dar 18. Desce esse zero. Agora eu tenho 180, tá? Então, 180, se eu divido
por 24, isso vai dar igual a 7, porque 7 vezes 24 vai dar exatamente 140 com mais 28, 168. 168 para chegar em 180, resta 12. Aí eu não tenho mais valor para ser dividido, vou dividir esse em décimo. Então, 12 são iguais a 120 décimos e eu coloco a vírgula decimal. 120 dividido por 24 vai dar 5. 5 vezes 24, 120, resta 0. Então, observe que x corresponde a 37,5%, que são as 90 alunas do primeiro ano. Espero que tenha sido também trazido de forma clara e que vocês tenham compreendido essa questão. Eu trouxe um exemplo que eu destaquei de uma manchete do Globoesporte.com, que foi publicado em São Paulo no dia 17 de setembro de 2019, tá certo? Estão aqui as informações. E a manchete dizia o seguinte, né? Eu não quero ser tendencioso a nenhum clube. Eu peguei apenas a informação que eu achei interessante para trabalhar com vocês. A manchete diz assim: segundo pesquisa Datafolha, 1 em cada 5 brasileiros é torcedor do Flamengo. Então, 1 em cada 5 brasileiros é torcedor do Flamengo. Aqui na submanchete ele continua dizendo: rubro-negro lidera em 3 das 5 regiões do Brasil e supera Corinthians, que é o segundo. Foram ouvidas 2.878 pessoas com mais de 16 anos em 175 municípios do país, entre os dias 29 e 30 de agosto. Então ele dá aqui alguns detalhes da pesquisa. Aí eu coloquei aqui 2 letrinhas para que a gente pudesse refletir agora. De acordo com o resultado da pesquisa, letra A, qual é o percentual de brasileiros flamenguistas? Então, veja como eu estou extraindo de uma informação, certo? Uma pergunta que é baseada dentro de uma pesquisa. Isso acontece muito. Não quer dizer que essa informação aqui dada ela é uma informação verídica no caso de você levar o pé da letra, certo? Até porque essa pesquisa é feita com apenas menos de 3.000 pessoas. Mas aqui tem toda a técnica de pesquisa utilizada estatisticamente. Então, essa pergunta é de acordo com o resultado da pesquisa, certo? Então, bora lá. O que é que o resultado da pesquisa diz? Que 1 em cada 5 brasileiros. Então, eu tenho que para cada grupo de 5 brasileiros, um deles é declarado flamenguista. Então, veja como é simples descobrir o percentual de brasileiros que torcem para o Flamengo. Nesse tipo de situação aqui, eu tenho 1/5 que pode ser transformado em porcentagem. Para transformar em porcentagem, eu poderia dividir 1 por 5, ou eu posso fazer o que exatamente irei fazer, que é transformar o denominador 5 no denominador 100, multiplicando por 20. Porque quando eu multiplico por 20, eu obtenho 5 vezes 20, que dá o valor 100, e 1 vezes 20, que dá o valor 20. Então, eu tenho 20%, que representa o total de brasileiros, de acordo com a pesquisa, que torcem para o Flamengo. Ficou bem claro, né? Espero que tenha ficado bem claro aí para vocês. Letra B. Aproximadamente quantas pessoas declararam torcer pelo Flamengo? Então, nessa pergunta aqui, certo? Vou acrescentar aqui a interrogaçãozinha. Eu irei utilizar a informação base da pesquisa. A pesquisa ouviu 2.878 pessoas. Então, eu tenho aqui 2.878 pessoas, certo? Dessas 2.878 pessoas, eu sei que 1/5 delas, de acordo com o resultado da pesquisa, se declarou torcedora do Flamengo. Então, 1/5 da parte dessa torcida se declarou torcedora do Flamengo. Então, eu vou ter que calcular 1/5 de esse pessoal que está aqui. Então, 1/5 desse pessoal, eu pego a quantidade, multiplico por 1, vai dar a mesma.
2.878 pessoas e divido por 5. Se eu dividir esse resultado por esse valor que diga por 5, eu encontrarei o resultado aproximado, certo? Veja que aqui ele coloca como premissa do quantitativo de entrevistados ou ouvidos que torcem para o Flamengo. Vou fazer aqui a continha para vocês. 2.878 pessoas dividido por 5. Ó, 28 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5 é 25, restam 3. 37 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35, sobram 2. E aqui eu tenho 28 dividido por 5, que vai dar igual a 5. 5 vezes 5, 25. Restam 3. Eu vou dividir agora os décimos, então eu boto 30 décimos. Dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 5, 30. Resta nada. Então eu tenho aproximadamente... Perceba que quantidade de pessoas não pode ser quebrada, porque quantidade de pessoa eu tenho ou uma, ou duas, ou três, eu não tenho uma pessoa e meia. Embora estatisticamente... Eita, quase que não saía. Estatisticamente, eu tenho aqui uma representação, certo? Decimal. Mas arredondando para o valor mais próximo aqui, no caso, será o 576. Eu tenho 576 dos meus ouvidos como declarados flamenguistas nessa pesquisa, tá certo? Dos meus ouvidos não, no caso dos ouvidos que a Datafolha, né, entrevistou. Beleza, pessoal? Então tá aqui a resposta da letra B. Agora eu trago mais um exemplo para vocês, tá certo? E ele diz o seguinte: na turma do primeiro período de engenharia da Universidade Federal de Pernambuco, em 2019, observou-se que para cada grupo de 3 mulheres, eu já vou grifando aqui, há um grupo de 5 homens. Qual é o percentual de mulheres nessa turma? Então perceba que agora, cuidado para não cometer uma casca de banana, ele quer saber o percentual de mulheres nessa turma, porém, nessa turma existe uma proporção de, para cada grupo de 3 mulheres, há um grupo de 5 homens. Então, se eu quero o percentual de mulheres, eu já vou iniciar a minha comparação. A minha comparação, ela vai ser de 3 mulheres em relação a... Muito bem. Eu tenho que ter cuidado em relação à turma. Então, por que eu grifei turma? Porque eu não posso cair no erro de colocar 5 aqui embaixo. Porque se eu colocar 5, eu estaria respondendo a seguinte pergunta: qual é o percentual de mulheres em relação à quantidade de homens? Aí eu tenho que ter cuidado. Não posso colocar 5. A questão quer saber o percentual de mulheres em relação à turma. Então, veja, se eu tenho 3 partes de mulheres e 5 partes de homens, ao todo na turma eu tenho 8 partes. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Esse 8, ele é oriundo exatamente, eu vou até colocar aqui de lado para vocês não se esquecerem, do quantitativo da turma, que é 3 partes de mulheres mais 5 partes de homem. Por isso que dá 3/8. E o percentual 3/8 vai ser exatamente o percentual de mulheres em relação à turma, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó. A gente já fez essa divisão, mas nada custa. Eu tenho aqui 3 dividido por 8. Então, eu vou dividir o décimo. 30 por 8 vai dar igual a 3. 3 vezes 8, 24, sobra 6. Aqui eu vou dividir os centésimos. 7 vezes 8, 56, restam 4. E agora os milésimos. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40, resta 0. Aqui vai ser 37,5%. Então, está respondida a nossa questão, ok? Então, mais outra questão aí. Nunca é demais respondermos questões, até porque a gente vê casos, né, específicos. Essa questão eu acho ela muito interessante porque ela induz o erro e o aluno que tem atenção, ele não se perde nessa indução, beleza? A questão diz que no mês de janeiro um produto custava R$100. Então, uma dica que eu vou dar a vocês, vai esboçando, ó, no mês de janeiro o produto custava
exatamente R$ 100. Isso fica melhor de você entender os dados. Como as vendas desse produto nesse mês não foram boas, o proprietário do comércio decidiu diminuir o preço do produto em 20% para fevereiro. Então, veja, de janeiro para fevereiro, isso é a questão que a gente está dizendo, tá bom? Houve uma redução de 20% para se obter o preço aqui em fevereiro. Esse preço diminuiu 20% dele. Continuando a leitura, eu tenho que, supondo que em março o preço deste produto torne a R$ 100, então, ó, em março ele quer que o preço do produto retorne a R$ 100. Então, de fevereiro para março, vai haver um retorno para R$ 100. E a pergunta é, preste atenção, qual deverá ser o percentual de aumento sobre o preço do produto em relação ao mês de fevereiro? Então, ele quer saber exatamente isso. De fevereiro para março, quantos porcentos vai aumentar? Quantos por cento eu tenho que aumentar de fevereiro para março para o preço do produto voltar para R$ 100? Aí o que é que eu digo? O aluno que tem uma leitura superficial, ele vai responder 20% de forma errada. Por quê? Porque, professor, mas não diminuiu 20%, então tem que aumentar 20% para voltar para 100. Cuidado! Esses 20% que diminuíram, eles diminuíram sendo calculados em cima desses 100 aqui em janeiro. E o valor percentual que vai aumentar não vai ser aumentado em cima de janeiro, mas vai ser aumentado em cima de fevereiro. Então, eu tenho valores distintos aí. Então, meu percentual não vai ser o mesmo. Tenham bastante cuidado nesse tipo de problema. Por isso que eu fiz questão de colocá-lo, para que vocês tenham esse cuidado e não caiam na besteira de colocar 20% de aumento. Isso é muito óbvio, gente, mas às vezes numa leitura muito rápida a gente se perde. Então vamos lá. Primeiro detalhe, vamos descobrir o preço em fevereiro. A gente precisa dele, certo? Então o que foi que aconteceu? De janeiro para fevereiro, a mercadoria custava R$ 100, então ela custava aqui R$ 100 e ela vai receber um desconto de 20%. Então a gente aprendeu no finalzinho da aula anterior que dar um desconto de 20% é a mesma coisa que multiplicar o valor por 0,80. Toda vez que você quiser descontar 20% de um determinado valor, você pega o valor e multiplica por 0,80. Se eu multiplicar 100 por 0,80, isso vai resultar para mim em R$ 80. Ou seja, em fevereiro, a minha mercadoria, ou a mercadoria da questão caiu para R$ 80. Que é 20% de 100. 20% de 100 não é R$ 20? Dá para fazer até de cabeça. Então, caiu R$ 20, caiu para 80. E agora, eu esqueço janeiro, olho somente para fevereiro e março, e agora eu vou tentar entender qual é o percentual de aumento que deve ser aplicado em cima do valor R$ 80 para voltar para 100. Então, cuidado, eu tenho que dar um aumento em cima de R$ 80. Aí eu posso usar uma proporcionalidade. Eu tenho o custo em reais, certo? E tenho o percentual. Então, veja, onde o aumento vai ser aplicado? Pensa comigo. Eu sei que a gente está distante, mas pensa comigo. O valor do aumento percentual vai ser aplicado onde? Vai ser aplicado no preço de fevereiro. Qual era o preço de fevereiro? 80. Então, o preço de fevereiro corresponde aos 100%, porque o aumento vai ser dado sobre ele. Beleza? Ok? Só que, em março, a mercadoria, eu quero que volte. O proprietário, na verdade, quer que volte para R$ 100. Então, ó, em fevereiro, 80. Em março, ele quer que volte para R$ 100. Né? Aí ele quer saber qual é o percentual de aumento entre fevereiro e março. Aí eu vou botar aqui X. Certo? Ó, um resumo. Os R$ 80 eram em 100%. Ou são em 100%. Vai aumentar para março para R$ 100. Então, depois que aumentar para R$ 100, qual é o percentual de aumento que foi dado? Então, eu tenho aqui produto dos meios,
é igual ao produto dos extremos, então vai ficar 80x igual a 100 vezes 100. 100 vezes 100 vai dar igual a 10.000. E agora eu vou ter x igual a 10.000 dividido por 80. Simplifico por 10. Aí eu cancelo aqui 2 zeros e eu tenho 1.000 dividido por 8. Se eu dividir 1.000 por 8, isso vai dar 125%. Aí alguém pode dizer, eita, professor, então o aumento vai ser de 125%? Não. O aumento vai ser o que, de fato, aumentou em relação a 100. Era 100% e agora é 125%. Aumentou quanto de 100 para 125? Exatamente, 25. Então, a resposta vai ser um aumento de 25%. E isso é pura verdade. Porque se você pegar 25% de R$80, vai dar R$20, que é exatamente o que eu vou precisar somar em cima dos 80 para obter 100. Agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre porcentagem de porcentagem. Sim, é isso mesmo. Porcentagem de porcentagem. Então, para comentar sobre esse tópico, eu trouxe a situação 1 dentro do tópico. Perceba o que diz o enunciado. Acompanha comigo. Das 360 pessoas aprovadas num concurso público, 75% foram convocadas. E, das convocadas, 20% nunca trabalharam. Pergunta: qual é o número de pessoas convocadas que nunca trabalharam? Então, cuidado nessa questão, muito cuidado, certo? Eu irei responder com vocês aí, prestando bastante atenção de duas formas. Agora vamos entender o enunciado. É muito importante não somente juntar valor, chutar a operação, mas a gente entender o que de fato a questão está informando e o que ela está pedindo, tá certo? Então, vê só, pessoal. Das 360 pessoas aprovadas num concurso público, então, esses 360 aqui corresponde ao quantitativo de pessoas aprovadas num concurso público, independente de critérios. Aí estão envolvidos adolescentes, ou melhor, jovens, adultos, pessoas do sexo feminino, do sexo masculino, enfim, eu tenho o quantitativo geral, 360 pessoas, ok? Aí o que é que ele diz? Que desse grupo, 75% foram convocadas. Então, ó, eu tenho 360 pessoas, certo? Que dessas 360 pessoas, só 75% delas foram pessoas convocadas. Agora tem um detalhe muito importante. É esse trecho aqui, ó. E das convocadas, então perceba que agora ele reduziu o olhar para apenas as pessoas convocadas, 20% nunca trabalharam. Então, dos que foram convocados, 20% nunca trabalhou, certo? Aí ele quer saber qual é o número de pessoas convocadas que nunca trabalharam. Então, eu acredito que agora, após essa leitura minuciosa, a maior parte de vocês aí já está entendendo qual será o processo dessa questão para se resolver. Então, no primeiro momento aqui da resolução, a gente vai ter que calcular quantas pessoas foram convocadas. Eu tenho que foram convocadas 75%, certo? Que é a mesma coisa que 75 sobre 100, de um total de 360 pessoas aprovadas, ok? Então, antes de realizar essa multiplicação aqui, essa divisão, a gente vai cancelar esse zero com esse, porque eu vou simplificar por 10. Aqui em cima, eu tenho 75 vezes 36. Aí eu vou pegar aqui, ó, 75 multiplicado por 36. Isso daqui vai dar 6 vezes 5, 30. Aqui eu tenho 6 vezes 7, 42, com 3, 45.
3 vezes 5 é 15, vai 1. 3 vezes 7, 21, com mais 1, vai dar igual a 22. Somando, eu tenho 0, 0, vai 1 aqui, né? Aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 2. Então, o resultado da minha multiplicação deu 2.700, que será dividido por 10. Então, dividindo aqui por 10, eu vou ter 270 como resultado de pessoas que foram convocadas. Então, ó, dos 360 candidatos aprovados, eu tenho, certo? 270 pessoas convocadas. Aí eu venho para essa segunda informação aqui, de percentagem. Eu tenho que, das convocadas, ou seja, das 270, 20% nunca trabalharam. Então, eu vou calcular 20% de 270 pessoas. Somente isso. 20% de 270, tá bom? Então, aqui eu já vou simplificar esse 0 com esse, divido por 10, e esse 0 com esse, divido por 10. Ficou 2 vezes 27, 54, e aqui embaixo sobrou 1. Ó, 54 dividido por 1 dá o próprio 54. Então, o que são 54 pessoas? Essas 54 pessoas são as 20% de 270, ou seja, são as pessoas convocadas que nunca trabalharam, tá bom? Então, a resposta aí está. Eu vou agora trabalhar com vocês a seguinte ideia. Deixa eu só apagar esse cálculo aqui para ganhar um pouquinho de espaço. Ó, existe outra maneira de se fazer essa questão, que é através da técnica que intitula essa segunda parte da aula de hoje, que é exatamente porcentagem de porcentagem. Então, eu posso fazer o seguinte: se das 360 pessoas, 75% foi convocado e 20% dos convocados nunca trabalharam, então eu posso calcular aqui da seguinte forma. Ó, 20% desse grupo. Eu tenho 20% nunca trabalhou dos convocados, que são 75% das 360 pessoas. Como é que isso ficaria? É bem simples, ó. 20% de 75% de 360 pessoas. Antes de multiplicar, eu posso usar todas as oportunidades de simplificação. Ó, eu posso simplificar com 10, cancelo esse 0 com esse, e posso cancelar esse 0 com esse também, simplificando por 10. O que foi que sobrou para mim? Ó? 2 vezes 75 vezes 36. Eu vou passar limpo aqui, ó. 2 vezes 75 vezes 36, ok? Dividido por 100. Então, eu vou multiplicar aqui e dividir por 100. Multiplicando, eu tenho o dobro de 75 é 150, vezes 36. Veja que eu estou aproveitando o máximo para simplificar. Então, ó, vou simplificar aqui agora de novo por 10. E aqui sobrou para mim 15 vezes 36 sobre 100. Ou melhor, desculpa, sobre 10. Deixa eu só apagar aqui esse 0, certo? Sobre 10. Muito bem. Então, vamos lá. 15 vezes 36, o que é que eu tenho? 15 multiplicando 36, isso vai dar igual a 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. E 1 vezes 36 vai dar o próprio 36. Somando isso aqui, o que é que eu tenho? 0. Aqui eu tenho 14, vai 1, 5. 540. Então, agora eu tenho 540 dividido por 10. Opa! 540 dividido por 10 vai dar exatamente 54, que é o número de pessoas que nunca trabalharam e foram convocadas nesse concurso. Espero que vocês tenham entendido essa situação. Perceba que eu posso responder usando essa linha de raciocínio e eu posso também responder utilizando essa segunda linha de raciocínio, tá bom? Aí eu coloquei aqui uma observaçãozinha que eu vou
apagar aqui para que vocês possam visualizá-la melhor. Nessa minha observação, diz o seguinte: alguns problemas exigem que seja calculada uma sucessão de porcentagens sobre um determinado valor. Podemos determinar uma porcentagem equivalente ao multiplicar todas estas porcentagens, que é exatamente o que a gente fez nessa partezinha aqui. A gente fez uma sequência de porcentagem, quando a gente calculou 20% de 75% e depois os 360 candidatos, beleza? Espero que vocês tenham, de fato, compreendido essa questão. Então, vamos adiante. A próxima situação que eu trago para vocês, ela diz assim: em dezembro, o lucro de uma empresa sofreu um aumento de 15% em relação a novembro. Então, ó, uma dica que eu quero dar a vocês é que quando vocês se depararem com questões que falam de meses, faça uma linhazinha aqui temporal para que vocês entendam ou não se percam. Então, ó, em dezembro, o lucro de uma empresa sofreu um aumento de 15% em relação a novembro e houve uma queda de 10% em janeiro. Então, aqui eu tenho, ó, essa queda de 10% em janeiro foi em relação a dezembro. Então, o que é que a gente tem? A gente tem o seguinte, deixa eu só mudar aqui a cor. Ó, eu tenho 3 meses, eu tenho novembro na minha questão, eu tenho dezembro e eu tenho janeiro, tá certo? O que é que acontece? Ele diz que sofreu um aumento de 15% em relação a novembro. Então, ó, de novembro para dezembro, sofreu um aumento de 15% em relação ao preço que estava em novembro. E depois teve uma queda de 10% em janeiro, em relação a dezembro. Então, de dezembro para janeiro, caiu 10%. É isso que a questão está dizendo, certo? Aí a questão termina da seguinte forma: em linhas gerais, neste período, a empresa teve lucro ou prejuízo? E de quantos por cento? Então, veja que ele não dá nenhum valor na questão sobre preço, ele dá apenas percentuais. E a gente vai trabalhar com uma técnica bem rápida. E eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque essa técnica ajuda bastante, principalmente na hora de resolver questões dessa natureza. Então, ó, nesse período de 3 meses, nesse trimestre aqui da questão, o que é que eu tenho? Que um valor lá determinado, vou chamar de valor inicial, tá bom? Chamar aqui de VI, valor inicial. Ele recebeu um aumento de 15%. Na última aula que eu fiz para vocês, eu expliquei que dar um aumento de 15% é a mesma coisa que multiplicar por 1,15, certo? Isto aqui é a mesma coisa que dar um aumento de 15%. Não esqueçam disso. Só que depois, o que aconteceu? Depois do aumento de 15%, houve uma diminuição, houve uma queda de 10%. Aí eu vou multiplicar pela queda de 10%. Só que, lembre-se bem dessa última aula que eu trabalhei. Dar um desconto ou dar uma queda de 10% é a mesma coisa que multiplicar por 0,90. Então, diminuir 10% é a mesma coisa que multiplicar por 0,90. Então, se eu resolvo essa minha expressão, eu vou perceber o que foi que ocorreu. Se ocorreu lucro ou se ocorreu prejuízo ao fim desse trimestre, beleza? Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 1,15 por 0,9. Eu não vou botar 0,90 porque vai dar no mesmo, tá, pessoal? Esse zero aqui, ele é apenas ilustrativo, ele não vai alterar nada, não. Ó, 9 vezes 5 vai dar igual a 45, então fica 5 e eu vou subir 4. Aí eu tenho 9 vezes 1 é 9, com mais 4, 13, sobe 1. 9 vezes 1 é 9, com mais 1, 10. Ficou esse valor. Aí eu coloco agora 0 vezes qualquer valor que eu tenho aqui em cima vai dar 0. Então não preciso calcular. Quantas casas decimais eu tenho? Eu tenho 3 casas decimais. Eu tenho 1, 2, 3. Então aqui eu vou contar 3 casas decimais e o resultado que eu vou ter é esse, ó. O valor inicial vai ser multiplicado por 1,035. Então veja, todas as vezes que começa com 1 é um aumento, certo? Então eu já sei que aqui é um aumento. Porque quando começa com 0 é um desconto, ok? Então, ó, começou com 1 é um aumento.
É um aumento de quanto? Aí eu vou ter que olhar para essa parte decimal aqui. Nessa partezinha decimal, o que eu tenho é exatamente isso, ó, 0,035, certo? É a parte decimal, que foi somada em cima do 1, que representa os 100% do aumento. Esse valor, em termos percentuais, é a mesma coisa que 3,5%. Como é que eu faço isso? Eu pego esse valor aqui para transformá-lo em porcentagem e multiplico ele por 100%. Se eu multiplicar esse valor por 100%, vai dar 3,5%, que na verdade é o que aconteceu. O aumento foi de 3,5%. Então, houve lucro ou prejuízo? Houve lucro, porque aumentou. Tem um aqui. E de quantos por cento? De 3,5%, ou 3,5%, ou 3,5%, como você queira dizer. Ficou claro, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. É uma questão muito direta, que facilita bastante quando a gente utiliza essa forma de pensar. Aumento, desconto, fez a multiplicação dos dois valores, obteve esse, começa com 1, a gente sabe que é um aumento e vai analisar o decimal. O decimal corresponde a 3,5%, ou seja, um aumento de 3,5%. Gente, eu quero desejar aí para vocês bons estudos. Espero que essa sequência de aulas de porcentagem, de fato, tenha servido de um subsídio muito bom para vocês nesse momento que nós estamos passando, ok? Desde já, fiquem com Deus, vocês têm meu apoio. Precisar tirar dúvida, fique à vontade, bota aí nos comentários, tá certo? E se possível, deixa teu like aí, se inscreve no canal, porque assim que eu lançar vídeos, vocês já terão toda a notificação em relação a eles, ok? Forte abraço, até a próxima.